Você já pecou? Acredito que sim. Todos nós já pecamos. Mas imagina se, durante um passeio, o guardião do inferno viesse pessoalmente te buscar e, antes disso, fizesse você revisitar seus piores traumas. E aí, rapaziada? Eu sou o Fantasma e sejam bem-vindos ao canal Horror Recap. Hoje vamos recapitular a história de O Massacre do Moinho, filme holandês de 2016. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para dar aquela força para o canal. Estamos chegando ao nosso primeiro marco de inscrições, 100 inscritos. Eu sei que é pouco, mas estou começando e para mim é muito importante. Agora chega de baitolagem e vamos pro vídeo. Na cidade de Amsterdã, uma babá chamada Julie está cuidando de duas crianças que desenham um moinho de vento. De repente, o pai delas chama a garota para conversar e mostra o passaporte dela, onde vemos que, na verdade, ela se chama Jennifer e o homem diz que chamou a polícia para ela. A loirinha quebra um vaso na cabeça do holandês e foge dali. Depois somos apresentados a Douglas e seu filho Kurt, que estão em uma viagem de pai e filho. No museu, conhecemos o Dr. Cooper, que olha para um quadro e entra em transe, como se estivesse desbloqueando alguma memória traumática. Ele sai correndo dali e dá aquele tecão nervoso na farinha, o que, sinceramente, eu não sei se vai ajudar ou piorar. No parque, conhecemos Takashi, um japonês que está com uma foto onde mostra um cachorro e sua suposta mãe e faz uma oração ou algo do tipo. Numa agência, conhecemos Ruby, que está tentando um emprego de fotógrafa. Mas o Shrek holandês diz que ela não tem currículo. No entanto, ele diz para ela fotografar alguns moinhos de vento. Ela não gosta muito da ideia, mas aceita. E na noite holandesa, conhecemos Jack. Ele está vendado e os amigos dele o levam até uma garota de programa, mas ele sai correndo do quarto e a gente fica sem entender o que aconteceu. No outro dia, Jennifer está dormindo na rua e é acordada por um mendigão. Ela sai dali o mais rápido possível e avista um ônibus de turismo. Ela então vai até ele e dá aquele migué de que está procurando a passagem, mas o motorista brinca, dizendo que sempre tem espaço para mais um pecador e a deixa subir, onde os personagens que conhecemos estão. Durante o trajeto, o motorista diz que esse é um tour pelos moinhos de vento da Holanda e explica um pouco sobre o tema, mas sinceramente, que merda de passeio é esse? E como tem 7 pessoas que foram de livre e espontânea vontade para esse passeio? Na primeira parada, Jennifer deixa um frasco vazio de medicamento cair e o Dr. Cooper pega e devolve para ela, mas não sem olhar e dar aquela julgada antes. A garota então dorme e tem pesadelos com seu pai bêbado que batia nela, e quando acorda, alucina vendo ele entrar na frente do ônibus. A ilusão é tão grande que ela faz o motorista parar para ela descer e verificar, mas é claro, ninguém viu nada. Depois disso, o ônibus não quer dar partida, e eles ficam ali até anoitecer, e como sempre, não tem sinal no celular. Jennifer então se oferece para ir até um moinho que ela tinha visto na estrada para buscar ajuda, e Jack se prontifica para ir com ela. Ok, eu não sei vocês, mas se eu fosse uma garota, eu nunca iria para o meio do mato com um cara chamado Jack. Mas beleza. Os dois seguem pela floresta, e quando Jack para acender um cigarrão, ele diz para a garota que é um fuzileiro naval, e aqueles idiotas da noite anterior eram da sua unidade. Eles continuam, e ele acaba vendo algum troço no chão que faz lembrar do que aconteceu aquela noite. Nesse momento, vemos o motivo dele ter saído correndo igual maluco. Quando a garota trancou a porta, ele se assustou e acabou matando a prostituta, igualzinho o xará dele do Reino Unido. No meio desse delírio, aparece alguém e arranca as pernas dele com uma foice. Eles se desesperam, mas nem dá tempo disso, porque a criatura logo começa a pisar na cabeça dele e esmaga ela igual um kiwi. Jennifer volta para o ônibus desesperada e conta o que aconteceu. E é óbvio que ninguém acredita, ainda mais depois que o Dr. Cooper conta a Douglas sobre o frasco de medicamento que ele achou. A garota ouve isso e começa a gritar, dizendo que não está louca. E enquanto argumenta, ela acaba vendo a criatura pela janela.
mas quando olham, só veem um corvo suicida que se jogou na frente do ônibus. No susto, eles acabam pesando o veículo de um lado e fazem com que ele tombe no rio. No entanto, eles conseguem pular antes, mas Jennifer teve que empurrar Kurt para fora porque o bunda mole tinha ficado em choque. Nisso, Kurt acaba cortando a mão e Douglas fica possesso com a garota. Dr. Cooper bota lenha na fogueira e diz para Douglas ficar de olho em Jennifer. Eles estão indo em direção ao moinho quando Takashi avista aquele cachorro da foto e sai correndo atrás dele, se separando do grupo. Eles então encontram uma casa velha e vão até lá para cuidar de Kurt e descansar um pouco. Algum tempo depois, finalmente dão falta de Takashi, que vê a mesma cadeira da foto no meio da floresta e começa a chorar, falando coisas que eu não entendo nem um pouco, porque eu não falo japonês. Nesse momento, a criatura aparece e supostamente ceifa ele. Dentro da casa, o motorista encontra documentos centenários da ordem de execução do moleiro Hendrik e conta a lenda por trás disso. Dizem que ele havia vendido sua alma ao diabo para manter seu moinho funcionando sem vento, até que descobriram que ele moía pessoas por lá. Quando souberam, foram até lá e churrascaram ele lá mesmo. Em mais um surto de Douglas, Jennifer vai lá fora pegar um ar e o doutor a segue. Quando ele chega lá, alucina com uma cama de hospital com uma mulher deitada nela. Ele começa a se explicar desesperadamente, dizendo que não é o único médico que usa alguma coisa, mas nesse momento o Olhos Famintos da Shopee aparece e vocês já sabem o que acontece. Nesse momento, Takashi aparece e ele e Jennifer saem correndo de volta para casa. Quando chegam lá, a crença do grupo de que ela é maluca só aumenta. Mas, diferente de mim e de você, Ruby fala um pouco de japonês e tenta traduzir o que Takashi conta para ela. Ele diz que estão na porta do inferno porque são pecadores, assim como ele. Mas, ao contrário deles, ele se arrependeu e foi perdoado. E todos poderiam ser. É claro que o nervosinho tem um ataque e fala que o asiático também é louco. O motorista, por outro lado, acha a história interessante e conta o restante da lenda do moleiro. Ele diz que depois de ser incendiado, o diabo ficou tão satisfeito com o trabalho de Hendrik que ofereceu a ele a função de porteiro do inferno. Depois de um tempo, todos acabam cochilando e em um pesadelo de Jennifer, finalmente descobrimos qual foi o pecado dela. Em um belo dia, ela entrou no trailer de seu pai, enquanto ele e seu irmãozinho estavam dormindo. Então levou o garoto para fora e tacou fogo no trailer com o velho ainda lá dentro. Agora eu sei o que vocês estão pensando. Ela teve os motivos dela. Bem, até que teve. Mas quando ela olha para o lado, percebe que o garoto já não estava mais lá. Ele havia voltado para dentro e teve o mesmo triste fim que seu pai. Ela acorda assustada e eles veem o moinho girando. Douglas decide ir até lá tentar buscar ajuda e leva o motorista com ele. Enquanto isso, na casa, Ruby revela o seu pecado. A moça diz que, quando era modelo no Japão, tinha uma rival e pagou a Yakuza para fazer alguns cortes nela, impedindo-a de continuar na profissão. A mulher ficou tão abalada com isso que acabou tirando a própria vida. Depois, Ruby é atraída até lá fora por alguns sons. Ela tem lembranças do Japão e vê seu reflexo mais jovem em uma poça. Mas, de repente, o reflexo começa a se mutilar e o porteiro do tinhoso a puxa para dentro da água. Enquanto isso, no moinho, Douglas e o motorista encontram os corpos e percebem que Jennifer tinha razão esse tempo todo. Na casa, Takashi está em frente a uma fogueira fazendo algum tipo de oração ou ritual satânico, sei lá. Eu já disse que não falo japonês. Mas durante isso, conseguimos ver o moleiro como um espírito entre a fumaça. Douglas retorna à casa e pede desculpas a Jennifer, dizendo que ela tinha razão. Kurt então pergunta ao pai o que ele havia feito de ruim para estar ali. O Mauricinho dá a entender que tirou a vida da mãe do garoto, e ele sai dali chorando. Pouco depois, Douglas ouve o garoto chamando por ele no meio da floresta e vai correndo até lá, mas na verdade Kurt estava sentado do lado de fora da casa o tempo todo.
Douglas então encontra um celular tocando e, ao ver as fotos nele, percebe que são imagens da mãe de Kurt. Ele continua deslizando até chegar às fotos dele mesmo, dando um fim nela. Nesse momento, uma corda é colocada em seu pescoço e a cena é transmitida no celular do garoto. Kurt começa a chorar e Jennifer o consola. Enquanto isso, Takashi e o motorista estão no celeiro procurando algo para tentar incendiar o moinho, quando o garoto encontra uma mangueira e um galão na intenção de tirar o combustível do ônibus. Mas nesse momento, o homem revela sua verdadeira face. Ele finaliza o japonês, mostrando que tem algum envolvimento com o que quer que esteja acontecendo. Jennifer chega e o motorista disfarça para eles não perceberem o corpo do japonês. Ela então vê a mangueira e tem a mesma ideia dele. Eles vão até o ônibus e ela consegue extrair o combustível, enquanto o tiozinho começa a jogar uns papos bem estranhos pro menino. Eles chegam no moinho e o garoto fica vigiando a porta enquanto os dois entram. Lá dentro, o velho se revela e diz que agora ela pertence ao mestre. O monstro derretido leva ela e Kurt entra no moinho. Lá fora, ela vê seu pai e começa a dar uma surra nele, mas obviamente não era nada. Enquanto isso, lá dentro, o motorista revela que o seu trabalho era se livrar dos inocentes para ele. No entanto, o garoto consegue escapar e usa o isqueiro de Jennifer para incendiar o lugar. O ceifador ergue a foice para finalizar a garota, mas ele acaba sucumbindo junto com o lugar. Ela então volta para salvar o garoto e passa a tramontina no pescoço do idoso. Eles conseguiram, acabaram com a maldição. Na verdade, não. O moleiro atira uma corrente a ela e a leva com ele. Então vemos no outro dia o motorista, que sobreviveu sabe-se lá como, fazendo outro passeio, e o ciclo continua. É isso, rapaziada. Esse foi o recap de O Massacre do Moinho. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Comenta aí o que acharam do filme e qual outro vocês querem ver por aqui. Tamo juntão, até o próximo vídeo e um abraço do seu amigo Fantasma.